Eram 3h17 da manhã. A casa estava em silêncio. Todo mundo dormindo. O marido do lado. O filho de 6 anos no quarto ao lado. Ela estava dormindo profundamente. Sem sonho. Sem pesadelo. Nada. E de repente, ela acordou. Com um aperto no peito. Uma angústia que ela nunca tinha sentido antes. Ela não pensou. Não raciocionou. Não tentou entender. Ela simplesmente levantou da cama e correu. Correu para o quarto do filho. E o que ela viu quando abriu aquela porta? Até hoje, ninguém consegue explicar como ela soube. Essa é uma história real. Aconteceu numa cidade pequena do interior do Paraná. Família simples. Casa simples. Vida comum. Eu vou te contar essa história do começo ao fim. Sem inventar nada. Sem exagerar nada. E no final, você vai decidir o que aconteceu naquela madrugada. Entre instinto materno, coincidência, ou algo que a gente não consegue explicar. Histórias de mães são sempre diferentes, né? Tem uma conexão ali que a ciência tenta explicar, mas nunca consegue totalmente. Explica, mas essa história aqui, essa vai te fazer pensar se é só isso. No final desse vídeo, eu vou te contar exatamente o que ela viu quando abriu a porta do quarto. O que estava acontecendo com o filho dela naquele momento. E o que o médico disse para ela no hospital, uma frase que ela nunca mais esqueceu. Mas antes, eu preciso te contar quem era essa mãe. E quem era esse menino. Ela tinha 29 anos na época. Vou chamar ela de Carla. Não é um nome real, mas é assim que vou me referir a ela. Carla era professora. Dava aula de português numa escola municipal. Casada há 8 anos com Marcos, que trabalhava numa metalúrgica da região. Eles tinham um filho só. O Pedro. 6 anos. Primeiro ano do fundamental. Pedro era um menino saudável. Ativo. Daqueles que não param quieto. Gostava de bola, de bicicleta, de correr no quintal. Nunca tinha tido nenhum problema de saúde sério. Algumas gripes, uma virose aqui e ali. Nada fora do comum. Completamente normal. Saudável. Nenhum alerta. Nenhum sinal de nada. Até aquela noite. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa com carinho. Se você chegou até aqui, essa história te prendeu de alguma forma. E esse canal existe para contar histórias assim. Histórias que fazem a gente parar e pensar. Se você quer receber mais histórias como essa, se inscreve no canal. É rapidinho. Obrigado. Isso significa muito. Agora vamos voltar para a história, que está prestes a mudar completamente. Era uma quarta-feira de junho. Inverno no Paraná. Frio seco, geada pela manhã. O dia tinha sido completamente normal. Carla acordou às 6, fez café, arrumou o Pedro para a escola. Deixou ele na escola às 7h30, foi pro trabalho, deu aula o dia inteiro. Voltou às 5 da tarde, buscou o Pedro, fez janta. Rotina. Nada diferente. Nada especial. O Pedro jantou bem. Comeu arroz, feijão, bife. Tomou suco. Pediu sobremesa. Depois do jantar, ele ficou assistindo desenho na sala enquanto o pai lavava a louça. Carla corrigiu umas provas no quarto. Às 8h30, ela deu banho nele. Colocou o pijama do Homem-Aranha que ele tanto gostava. Escovou os dentes dele. Os detalhes pequenos, né? A gente nem imagina que aquela pode ser a última vez que tudo é normal. E naquela noite, tudo parecia absolutamente normal. Carla levou o Pedro pro quarto dele. Deitou ele na cama. Cobriu com o cobertor grosso porque a noite estava gelada. Ele pediu para ela contar uma história. Ela contou. A dos 3 porquinhos. A favorita dele. Ele foi fechando os olhos. Devagar. A respiração ficando mais lenta. Dormindo.
Ela deu um beijo na testa dele. Sussurrou: "Boa noite, meu amor." Apagou a luz. E fechou a porta. "Me deixa te perguntar uma coisa. Você tem filhos? Ou irmão mais novo? Alguém que você já colocou para dormir assim, com história, com um beijo na testa? Se tem, comenta aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas aqui conhecem esse momento." Carla voltou para a sala. Assistiu um pouco de TV com o marido. Jornal das 10, novela. Por volta das 11, eles foram dormir. Ela escovou os dentes, colocou o pijama, deitou na cama. O marido apagou a luz. Ela ficou olhando para o teto por uns minutos, pensando nas coisas do dia. Depois fechou os olhos. E dormiu. A casa ficou em silêncio. O frio da noite foi aumentando lá fora. O relógio foi passando. 00:30. 1 da manhã. 2. 3:17. Carla acordou de uma vez. Não foi um despertar lento, daqueles que você vai abrindo o olho devagar. Foi instantâneo. Como se alguém tivesse ligado um interruptor. Num segundo ela estava dormindo. No outro, estava sentada na cama, com o coração disparado. Não. Esse é o ponto. Ela não ouviu nada. A casa estava em silêncio absoluto. O marido dormindo do lado. Nenhum som. Nenhum ruído. Nada. Mas ela acordou com um aperto no peito. Uma angústia. Uma sensação de que alguma coisa estava errada. Ela conta que foi a sensação mais estranha que já sentiu na vida. Não era ansiedade normal. Não era pesadelo. Era físico. Um peso aqui, no meio do peito. E uma certeza absoluta, de que ela precisava ir até o quarto do Pedro. Certeza de quê? Ela não sabia. Ela só sabia que precisava ir. Agora. Naquele segundo. Ela não acordou o marido. Não pensou em acender a luz. Não tentou racionalizar. Ela simplesmente jogou o cobertor pro lado, levantou da cama, e correu. Correu pelo corredor escuro. Descalça. No frio. Os 5 metros entre o quarto dela e o quarto do Pedro pareceram 50. Ela chegou na porta. Colocou a mão na maçaneta. E por um segundo, só um segundo, ela hesitou. Pensou, e se não for nada? E se eu acordar ele por nada? E se eu tiver enlouquecido? Mas o aperto no peito não deixava. Então ela abriu a porta. Me fala uma coisa. Você já acordou assim? De repente, no meio da noite, com uma sensação de que algo estava errado? Se já aconteceu, comenta aqui embaixo. Quero saber se isso é mais comum do que parece. Ela abriu a porta do quarto. Estava escuro. A única luz era a da lua entrando pela fresta da cortina. Uma luz azulada, fraca. Ela olhou para a cama do Pedro. Ele estava deitado. Coberto até o pescoço. Parecia estar dormindo. Mas alguma coisa estava errada. Ela se aproximou. 1 passo. 2. E então ela percebeu. O Pedro não estava respirando. O peito dele não estava subindo e descendo. A boca estava entreaberta. Os lábios estavam começando a ficar roxos. E o corpo dele estava rígido. Travado. Os punhos cerrados. As costas arqueadas levemente. Sim. Uma convulsão silenciosa. Das que não tremem. Das que não fazem barulho. Das que param a respiração. Carla gritou. Um grito que acordou a vizinhança inteira. Ela agarrou o filho, puxou ele pro colo, começou a chamar o nome dele. Pedro! Pedro! Acorda, filho! Pedro! O marido veio correndo. Acendeu a luz. Viu a cena. E os dois entraram em desespero. O marido ligou pro SAMU enquanto Carla segurava o Pedro.
A atendente pediu para ela colocar ele de lado, para verificar se tinha algo na boca, para manter as vias aéreas livres. Carla fez tudo o que mandaram. As mãos tremendo, o coração explodindo, a voz falhando. E então, depois de uns 2 minutos que pareceram uma eternidade, o Pedro respirou. Uma respiração funda. Um engasgo. Depois outra respiração. Os olhos dele se abriram, confusos, sem entender nada. E ele olhou para a mãe e disse uma coisa. Disse: "Mãe, o que foi?" Carla só conseguiu abraçar ele. Apertou tanto que o marido precisou pedir para ela soltar um pouco. Ela não conseguia falar. Só chorava. A ambulância chegou em 12 minutos. Levaram o Pedro pro hospital da cidade. Carla foi junto. O marido foi de carro atrás. A vizinha ficou cuidando da casa. No hospital, o Pedro foi direto para a emergência. Exames. Monitoramento. Avaliação neurológica. O Pedro tinha tido uma crise convulsiva generalizada. A primeira da vida dele. Sem histórico. Sem aviso. Às vezes isso acontece em crianças. Uma predisposição que nunca se manifestou até aquele momento. Mas o tipo de convulsão que ele teve era perigosa. Muito perigosa. Era uma convulsão tônica. O corpo trava, mas não treme. E a respiração para. Se a pessoa não for socorrida em poucos minutos, ela morre por falta de oxigênio. O médico que atendeu o Pedro era um neurologista. Homem de uns 50 anos. Experiente. Depois de estabilizar o menino, ele foi conversar com a Carla. Explicou o que tinha acontecido. Explicou os exames que iam fazer. Explicou o tratamento. E então ele fez uma pergunta. Ele perguntou: "A senhora estava acordada quando começou a crise? Estava no quarto com ele?" Carla disse que não. Que ela estava dormindo. Que acordou com um aperto no peito e correu pro quarto. O médico ficou em silêncio por um momento. E então ele disse uma coisa que ela nunca esqueceu. "Para um instante comigo. Se essa história tá te fazendo sentir alguma coisa, eu preciso te fazer um pedido. Esse tipo de história precisa chegar em mais gente. Gente que talvez precise ouvir isso hoje. E a única forma disso acontecer é com a sua ajuda. Então, por favor, se inscreve no canal. Clica ali no botão. Obrigado por fazer parte disso. Agora vamos voltar para a história. Porque o que o médico disse para ela é o que torna tudo ainda mais difícil de explicar. O médico olhou para Carla e disse assim: "A senhora sabe que esse tipo de convulsão é silenciosa, né? Não faz barulho nenhum. A criança não grita, não se debate, não faz nada que possa acordar alguém." Carla disse que sim, que tinha entendido. E ele continuou: "Pelo estado em que o menino chegou aqui, eu estimo que a crise tinha começado há pelo menos 3, 4 minutos quando a senhora entrou no quarto. Se a senhora tivesse demorado mais 1 ou 2 minutos para chegar lá." Ele não completou a frase. Não precisava. Carla ficou em silêncio, processando. E então ela perguntou: "Mas doutor, como eu soube?" "Eu estava dormindo. Não ouvi nada." "Como eu soube que precisava ir lá?" O médico olhou para ela por um longo momento e disse: "Isso eu não sei te explicar. Eu sou médico há 25 anos. E isso eu não sei explicar." Segundo ela, não. A casa estava em silêncio completo. O marido não acordou. Nenhum barulho externo. Ela simplesmente acordou. Com aquela sensação. E correu. Pode ser. Mas ela estava em outro quarto, porta fechada, e a convulsão era silenciosa. Como o cérebro dela detectou algo que não fazia som nenhum, a metros de distância, com uma parede no meio? Podia, mas ela disse que não foi isso. Ela disse que foi o aperto no peito, uma certeza de que algo estava errado.
Eu não vou dizer o que foi. Porque eu não sei. Instinto materno é real. A ciência reconhece. Mas até onde ele vai? Como ele funciona? Isso ninguém sabe explicar completamente. E você? O que você acha? Foi instinto? Coincidência? Ou foi algo mais? Comenta aí embaixo. Quero ver o que vocês pensam. Sabe o que eu penso? Eu penso que existem conexões que a gente não entende, entre mãe e filho, entre pessoas que se amam. A ciência explica muita coisa, mas não explica tudo. E talvez algumas coisas não sejam para ser explicadas, sejam só para ser vividas e agradecidas. Eu perguntei para Carla o que ela achava. O que ela acreditava. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa simples. Disse, eu não sei se foi Deus. Eu não sei se foi instinto. Eu não sei se foi anjo da guarda. Eu só sei que alguma coisa me acordou. E essa coisa salvou meu filho. E por isso, seja o que for, eu sou grata pro resto da vida. O Pedro ficou 2 dias no hospital em observação. Fizeram todos os exames. Descobriram que ele tinha uma predisposição a convulsões. Algo que nunca tinha se manifestado antes. Ele começou a tomar uma medicação. Passou a fazer acompanhamento com neurologista. E nunca mais teve outra crise. Ela demorou semanas para conseguir dormir direito de novo. Acordava várias vezes por noite. Ia até o quarto do Pedro só para ver se ele estava respirando. O marido conta que ela desenvolveu uma espécie de radar. Qualquer barulhinho, qualquer coisa, ela acordava e ia checar. Isso é trauma. É esperado. E demorou bastante para passar. Mas passou. Com o tempo, com terapia, com a ajuda do marido. Se essa história te tocou, deixa um like no vídeo. Não é por número. É porque o like ajuda essa história a chegar em mais gente que precisa ouvir. Hoje, o Pedro tem 14 anos. Está no 9º ano. É um adolescente normal. Gosta de videogame, de futebol, de ficar no celular. Toma a medicação todo dia. Vai no neurologista a cada 6 meses. E está bem. A Carla ainda conta essa história às vezes. Quando alguém pergunta. Quando o assunto surge. E toda vez que conta, ela chora no final. Não de tristeza. De gratidão. Ela tem uma foto na carteira. Uma foto do Pedro com 6 anos. De pijama do Homem-Aranha. A foto foi tirada uma semana antes daquela noite. E atrás da foto, ela escreveu uma coisa. Escreveu, o milagre que eu vivo todo dia. Eu te contei essa história do jeito que ela me foi contada. Não adicionei nada. Não tirei nada. E não vou te dizer o que acreditar. Pode ter sido instinto materno. O cérebro captando algo que a consciência não registrou. Pode ter sido coincidência. Ela acordar naquele momento exato por acaso. Ou pode ter sido outra coisa. Algo que conecta mãe e filho de um jeito que a gente não consegue explicar. Algo que está além do que a ciência consegue medir. O que eu sei é que ela acordou. Ela correu, ela chegou a tempo. E o Pedro está vivo. Até hoje, o médico que atendeu o Pedro não esqueceu desse caso. Até hoje, ele conta essa história para os colegas quando o assunto é instinto materno. E até hoje, ele não consegue explicar como ela soube. Ninguém consegue explicar. Cada um tira sua própria conclusão. Talvez não precise ser explicado. Talvez só precise ser agradecido. Se essa história te tocou de alguma forma, eu tenho um último pedido. Se inscreve no canal. Clica no sininho para não perder as próximas histórias. Toda semana tem uma nova. Vai lá. Obrigado por ter ficado até o final. Isso significa mais do que você imagina. E se quiser, deixa um comentário. Conta se você já viveu algo parecido. Conta o que você sentiu ouvindo essa história. A gente se vê na próxima história.
Ela sentiu um aperto no peito. E correu. Chegou no momento exato. Essa é a história. O resto é com você.